Sabe, geralmente quando a gente pensa num acordo de paz ou, tipo, numa trégua no meio de um grande conflito, a expectativa imediata é sempre de alívio, né? Ah, com certeza. É um movimento bem pragmático. Um lado cede um pouco aqui, o outro lado cede ali. Exato, um documento é assinado e a vida segue. E, historicamente, essa é a saída lógica. É a saída que garante a sobrevivência, no fim das contas. A diplomacia humana funciona basicamente assim, nessa base de concessão mútua. Uhum. É confortável porque apazigua os ânimos ali no calor do momento e afasta o perigo físico mais urgente, né? Permitindo que as nações voltem a respirar. Mas a grande questão é que quando a gente entra no campo da fé, das convicções profundas e da liberdade de consciência, essa mesma mesa de negociações se transforma num campo minado. Nossa, completamente. Muda tudo. Porque, tipo, aceitar uma paz parcial, que exige abrir mão de uma parte daquilo que se crê ser a verdade absoluta, pode não ser um ato de diplomacia. Pois é, pode ser a assinatura de uma sentença de ruína espiritual. E é justamente sobre o perigo desse, digamos, falso ramo de oliveira que nós vamos focar na nossa imersão de hoje. Aliás, aproveitando que a gente está entrando nesse território que é muito fascinante, eu quero deixar uma saudação super calorosa e acolhedora aos ouvintes do canal Voz do Remanescente. É um privilégio imenso estarmos juntos para estudar esse tema com o pessoal do canal. Sim, com um tom de muita amizade e, claro, profunda reverência pelo estudo que se inicia. Nossa missão hoje é destrinchar os detalhes do capítulo 11 do livro O Grande Conflito. O capítulo que traz o título Os Príncipes Aceitam a Verdade. O material que a gente tem em mãos hoje documenta, tipo, um dos momentos mais tensos de toda a história europeia. De roer as unhas, né? Muito. A gente vai analisar como a firmeza de um pequeno grupo de homens que estava ali enfrentando o império mais poderoso da época estabeleceu as bases da liberdade de pensamento que a gente conhece hoje. É a crônica de como recusar uma trégua aparentemente vantajosa acabou salvando o movimento da reforma. Exatamente. Bom, para quem está nos ouvindo, vamos analisar o cenário por partes para entender o tamanho dessa encrenca. Estamos no ano de 1529. O ambiente político na Europa é super sombrio e ameaçador para quem apoiava as ideias de Martinho Lutero. O que estava rolando nos bastidores do poder nesse exato momento? Então, para entender o cerco de 1529, a gente precisa recuar uns 3 aninhos aí, até 1526. Tá, 1526. Isso. Naquele ano rolou a primeira dieta de Spira. E olha, uma dieta nesse contexto histórico não tem nada a ver com cortar calorias, tá? Claro, era uma assembleia, né? Exato, era uma Assembleia Geral Imperial. Tipo um grande parlamento onde o imperador e os príncipes dos estados alemães se reuniam para debater leis, políticas e tudo mais. Certo. Nessa dieta de 1526, os estados alemães conseguiram um decreto de tolerância religiosa. Cada estado ganhou a liberdade de decidir sobre a sua religião, até que um concílio geral fosse convocado. O que deu à reforma um fôlego vital, né? Eles puderam sair das sombras, da clandestinidade e se organizar abertamente. Foi um respiro enorme. Mas, vem cá, por que o Império permitiu essa brecha? Carlos V, o imperador, ele não era um católico super fervoroso? Ele era, sem dúvida, mas ele estava, tipo, politicamente encurralado na época. Como assim? É que ele governava um território vasto demais e estava lidando com várias ameaças ao mesmo tempo. O Império Otomano estava avançando perigosamente pela Europa sob o comando de Solimão o Magnífico. E também tinham as guerras constantes contra o rei da França. Nossa, pressão de todos os lados. Sim, e incrivelmente, Carlos V chegou a entrar em conflito militar contra o próprio Papa, o que culminou no saque de Roma. Caramba, o imperador brigando com o Papa. Pois é. Então, com tantas frentes de batalha, ele simplesmente não tinha recursos nem tempo para ficar caçando reformadores na Alemanha. A reforma teve tempo de criar raízes profundas. Faz sentido. Só que o Império eventualmente resolve seus problemas externos, né? A poeira baixa. E aí chegamos ao fatídico ano de 1529. Carlos V convoca uma segunda dieta em Spira. E o cenário muda drasticamente. Muda e muda para muito pior. Os soberanos católicos já tinham superado suas diferenças políticas e se unido com um objetivo muito claro. Esmagar a reforma. Exatamente. A proposta que eles apresentaram nessa assembleia era tipo um golpe de mestre em termos de manipulação política. O que dizia o decreto, basicamente?
determinava que nos territórios onde a reforma ainda não tinha se estabelecido, o antigo Edito de Worms deveria ser executado com todo o rigor. E vale lembrar para o pessoal que esse Edito de Worms declarava Lutero um fora da lei, o que significava que qualquer pessoa podia matá-lo sem sofrer punição nenhuma, e proibia totalmente as doutrinas dele. Opressão absoluta onde Roma já tinha o controle. Mas olha, a grande armadilha estava na segunda parte dessa lei, na oferta feita aos territórios que já eram protestantes. Aí que tá o pulo do gato. Nos estados onde o povo já tinha abraçado a reforma, tentar impor o catolicismo à força ia causar uma guerra civil imediata. Então, eles ofereceram uma trégua calculada. O tal do falso ramo de oliveira. Isso. A lei dizia mais ou menos assim, olha, vocês não precisam mudar o que já fizeram até aqui, mas a partir de agora não podem efetuar nenhuma nova reforma. Travar tudo no lugar. Exato. E continuava, não podem pregar sobre pontos controversos, não podem impedir a celebração da missa católica e, crucialmente, não podem permitir que mais nenhum católico romano abrace o luteranismo. Sabe, pensando nos termos dessa proposta, me vem à mente uma imagem muito clara. É como se o Império chegasse para os reformadores e dissesse: gente, vamos fazer um acordo amigável. Vocês podem manter o fogo aceso na lareira da sala de vocês. Fiquem aí bem aquecidos, mas a gente vai trancar todas as portas e janelas dessa casa pelo lado de fora. Nossa, analogia perfeita. Se as pessoas das casas vizinhas estiverem congelando na escuridão, vocês estão terminantemente proibidos de levar uma única brasa para elas. A expansão estava simplesmente cortada. Sim, o fogo seria isolado ali até consumir todo o seu oxigênio e se apagar naturalmente. E a mensagem inspirada destaca justamente que esse acordo era dissimulado, sabe? A liberdade da palavra seria proibida. Nenhuma nova conversão seria permitida. Era uma morte lenta e silenciosa disfarçada de tolerância. O relato histórico diz que, quando os líderes evangélicos ouviram a proposta, eles se entreolharam tipo pálidos de terror. E a dúvida imediata que pairou no ar foi: que se poderá fazer? Um momento de pura angústia. E eu me coloco no lugar deles ali, num momento de pânico absoluto, com o peso de exércitos inteiros pairando sobre as cabeças deles. Aceitar essa paz parcial não seria a atitude mais prudente. É o que a nossa lógica gritaria para fazer. Né? Afinal, eles protegeriam as vidas de seus súditos, preservariam o que já tinham conquistado. Qual era o perigo real de simplesmente engolir o sapo, aceitar e esperar tempos melhores? Olha, os pretextos para submissão eram de fato incrivelmente persuasivos. A lógica humana diria na hora para pegar esse ramo de oliveira e levitar um banho de sangue. Com certeza. Contudo, a pena inspirada nos revela que os reformadores analisaram o princípio invisível que sustentava aquele acordo. O que estava nas entrelinhas. Exatamente. Aceitar o decreto significava reconhecer oficialmente que Roma tinha o direito de coagir a consciência e proibir o livre exame das escrituras. Ou seja, se eles assinassem, estariam concordando que a liberdade religiosa não era um direito humano fundamental, mas apenas um favor geográfico temporário. Isso, um favorzinho válido só naqueles limites territoriais e pronto. Se eles disfossem sim, a reforma teria conquistado ali o seu último palmo de terra. O resto do mundo seria abandonado, então. Abandonado à masmorra e à fogueira. O texto deixa claríssimo que aceitar esse acordo seria trair a causa do evangelho e o sangue de milhares que ainda perderiam a vida nas terras sob domínio papal. Eles decidiram que sacrificariam tudo, incluindo a própria vida e as propriedades, antes de concordar em, localizar a liberdade religiosa. O que nos leva ao momento histórico em que eles dão uma resposta oficial ao Império. Essa recusa a essa falsa paz é exatamente o evento que dá origem ao termo protestante, certo? Exato. O termo nasce daquele protesto formal que foi redigido pelos príncipes evangélicos. Eles apresentaram uma declaração monumental diante da Assembleia Imperial. O que eles disseram? Eles afirmaram, e eu cito, rejeitamos este decreto. Em assuntos de consciência, a maioria não tem poder. Olha, vamos parar um segundo nessa frase. Em assuntos de consciência, a maioria não tem poder. Tem um paradoxo muito fascinante aqui.
Fala mais. Nas questões da sociedade civil, na criação de leis urbanas ou, sei lá, na definição de impostos, a gente é ensinado que a vontade da maioria deve prevalecer, né? É a engrenagem de uma sociedade estruturada. Sim, a base da democracia moderna. Só que o que eles declaram ali é que quando se trata da alma humana, a matemática da maioria perde todo o sentido. 8 milhões de votos não têm autoridade nenhuma para decidir o que um único indivíduo deve crer na sua relação privada com Deus. É profundo demais isso. O espírito de profecia pontua que esse protesto histórico se levantou contra 2 abusos milenares. Primeiro, a intromissão do magistrado civil nas questões divinas. Estado querendo ditar a fé. Isso. E o segundo, a autoridade arbitrária da igreja visível sobre o indivíduo. O princípio fundamental do protestantismo coloca a autoridade da palavra de Deus acima da igreja e o poder da consciência acima do Estado. Mas me tire uma dúvida, como que eles conseguiram separar tão nitidamente a obediência civil da desobediência religiosa? Porque o rei Fernando, que estava lá representando o imperador, exigiu que eles aceitassem o decreto para manter a paz do império. Onde a gente traça a linha entre ser um bom cidadão e ser fiel a Deus? Bom, eles traçaram essa linha declarando que obedeceriam ao imperador em tudo que contribuísse para manter a paz. Mas não poderiam aderir a nada que ferisse a honra de Deus. A inspiração é muito categórica ao afirmar que proteger a liberdade de consciência é o limite extremo da autoridade do Estado. Passou disso é tirania. Exatamente. Quando um governo secular tenta legislar sobre observâncias religiosas ou impô-las pela força civil, ele está simplesmente destruindo a essência da liberdade. Entendido. Então, os príncipes elaboram esse protesto super corajoso, entregam o documento na dieta de Espira e declaram basicamente que o Estado não manda na alma. Mas eu imagino que o imperador Carlos V certamente não pegou esse documento, arquivou na gaveta dele e deixou o assunto morrer, né? Ah, nem de longe. Qual foi a reação do Império ao receber um não dessa magnitude? A fúria foi imediata, sabe? No ano seguinte, Carlos V exigiu que os líderes protestantes se explicassem perante uma nova e ainda maior assembleia que ele mesmo presidiria em pessoa. A famosa Dieta de Augsburgo. Essa mesma. E olha, o clima era de tensão extrema. Muitos conselheiros imploraram aos príncipes que não fossem, argumentando que entrar em Augsburgo era caminhar de olhos abertos para dentro de uma armadilha. Era se entregar direto nas mãos de um inimigo implacável. Sim. E a comitiva viaja mesmo assim. Eu lembro de ler que o Lutero acompanhou os príncipes até certo ponto da viagem, até a cidade de Coburgo, eu acho. Isso. Mas ele não pôde prosseguir porque ainda eram fora da lei sob o Edito de Worms. Se o Lutero pisasse em Augsburgo, seria preso e executado na mesma hora, né? Sem chance de defesa. A ausência física do Lutero em Augsburgo aumentou muito a ansiedade do grupo. Imagino. O grande líder deles ficando para trás. Pois é, mas o relato histórico detalha que durante essa viagem, o Lutero compôs um hino justamente para reavivar a fé daqueles homens que estavam assustados. Ah, foi aí que nasceu. Sim, foi ali que nasceu o famosíssimo hino Castelo Forte a Nosso Deus. Aqueles príncipes viajaram para enfrentar o tribunal mais perigoso do mundo, cantando que a fortaleza deles não estava em exércitos, mas estava no céu. Caramba, imagina a carga emocional dessa cena. Um grupo de líderes políticos marchando em direção ao que poderia ser literalmente o corredor da morte para eles, embalados pelos acordes de uma canção que desafiava o medo. De arrepiar. Muito. E quando eles chegam lá, eles precisam apresentar um documento formal explicando no que acreditavam. A famigerada Confissão de Augsburgo. Exato. Essa confissão foi redigida principalmente por Philippe Melanchthon, que se baseou nos ensinos de Lutero. Era uma exposição bem sistemática da fé protestante, solidamente apoiada nas escrituras. E aí chega a hora de assinar. Quando o texto ficou pronto, chegou aquele momento super crítico. Quem iria assinar o documento antes de entregá-lo para o imperador? Uma assinatura de peso. E aí entra uma coisa curiosa. O Melanchthon, que tinha um temperamento muito mais brando, mais pacífico, ele temia demais pela vida dos governantes. Então ele tentou impedir que os príncipes assinassem. Ele queria poupá-los. Isso.
Ele argumentou que apenas os teólogos e os ministros religiosos é que deveriam assinar a confissão, poupando a autoridade civil da ira do Carlos V. E eu confesso que eu dou uma travada um pouco nessa parte tática. Pensa comigo. Esses príncipes eram essencialmente chefes de Estado. Eles controlavam vastos territórios, possuíam riquezas imensuráveis, exércitos inteiros e títulos de nobreza que vinham de geração em geração. Eram a elite da elite. Se os próprios pastores estavam lá se oferecendo para assumir o risco, por que não deixar a assinatura só com o clero e ficar fora da mira do imperador? Não seria muito mais inteligente preservar a liderança política para poder proteger o povo depois? É uma ótima pergunta, e João da Saxônia, que era o principal dos príncipes protestantes, respondeu a essa mesma dúvida de uma forma assim avassaladora. O que ele disse? Ele interrompeu Melancton e disse: Deus não permita que me excluas. Estou resolvido a fazer o que é reto sem me perturbar acerca de minha coroa. Uau! E não parou por aí. Ele pegou a pena para assinar e completou com uma frase que ecoa até hoje. Meu chapéu de eleitor e meus títulos de nobreza não são para mim tão preciosos como a cruz de Jesus Cristo. O peso do sacrifício pessoal dessa frase é gigantesco. Ele estava colocando todo o patrimônio e o próprio pescoço na guilhotina imperial ali, sem piscar. Sim. E ele não foi o único. Outro líder nobre, na hora de assinar, declarou que preferia renunciar a todos os seus domínios e deixar a terra de seus pais carregando só um cajado na mão do que receber qualquer outra doutrina que não fosse a que estava escrita ali naquela confissão. Uma fé inabalável. Completamente inabalável. E a mensagem inspirada nos mostra um impacto genial que a providência tirou dessa coragem deles. Porque, veja bem, o imperador tinha proibido estritamente que os pastores pregassem o evangelho nos púlpitos de Augsburgo durante a Assembleia. Tentaram silenciar a mensagem na origem, calando os pregadores. Mas, ao assumirem a autoria do documento, os príncipes exigiram o direito de ler a confissão em voz alta perante a corte. Ah, olha só a reviravolta. Pois é. A régia verdade de Deus acabou sendo proclamada não por um pastor desconhecido numa capela pequena, mas por príncipes coroados, diretamente dentro do Palácio Imperial. Para a elite intelectual e política de toda a Europa. Exatamente. O que o imperador tentou asfixiar acabou ganhando simplesmente o maior alto-falante do continente. Cumpriu-se literalmente aquele texto bíblico do Salmo 119, sabe? Falarei dos teus testemunhos perante os reis. A ironia do cenário é brilhante. O império fecha as portas das igrejas locais e Deus usa os reis para fazer do palácio seu púlpito principal. E o impacto teológico de tudo isso parece ter sido devastador para o catolicismo romano da época. Foi um golpe muito profundo. A exposição das escrituras foi tão límpida, tão clara, que o doutor Eck, que era o maior campeão teológico de Roma e um feroz opositor do Lutero, ele foi questionado pelo Duque da Baviera. Questionado sobre o quê? Ele admitiu: com os escritos dos apóstolos e profetas, não. Mas com os dos pais da igreja e dos concílios, sim. Caramba. E aí o Duque retrucou na hora. Compreendo. Os luteranos estão com as escrituras e nós nos achamos fora delas. Uma admissão impressionante, ainda mais vinda do próprio inimigo diplomático ali, né? Contudo, a gente sabe que essa clareza teológica expôs ainda mais o papado. E a reação deles não foi tipo de arrependimento, foi de violência. Ameaça de aniquilação total. Sim, o Império e Roma começaram a movimentar as peças no tabuleiro para extinguir os hereges usando a força militar mesmo. Milhares de espadas estavam prestes a ser desembainhadas contra os territórios evangélicos. E o pânico bateu forte. A ameaça física era muito real e estava logo ali na porta. Diante dessa marcha do Império, muitos líderes reformados entraram em desespero e começaram a articular a formação de alianças militares. Queriam se juntar para lutar. Isso, queriam unir os exércitos dos príncipes para criar uma liga de defesa bélica. Mas o Lutero, ele se opôs a isso, com todas as forças dele. E aqui, olha, a estratégia do Lutero desafia a mais elementar lógica de sobrevivência geopolítica. Totalmente. Pensa bem, do ponto de vista puramente tático, recusar a fusão de um exército quando uma coalizão global está vindo na sua direção para te destruir soa como um suicídio completo.
O Lutero escreve para os príncipes exigindo que eles não derramassem uma única gota de sangue pelo evangelho. Ele chega a usar aquela expressão de que eles deveriam ser semelhantes a cordeiros no matadouro. Como é que a inspiração explica essa ousadia, para trocar alianças políticas e espadas de aço por pura passividade militar? De onde que vinha essa garantia de proteção? A questão-chave aí é que a garantia não residia na passividade, mas na transferência do campo de batalha, entende? O espírito de profecia explica isso fazendo um paralelo extraordinário com a história do profeta Eliseu. Aquela do exército sírio. Essa mesma. Quando o servo de Eliseu acordou e viu a cidade cercada por um gigantesco exército sírio, ele entrou em desespero total, convencido de que o fim tinha chegado. Só que o Eliseu não ordenou que forjassem armas. Ele apenas orou. Ele disse: Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. E aí o invisível se torna visível. Exato. Quando o servo conseguiu enxergar o mundo espiritual, ele viu que a montanha estava totalmente coberta por carros e cavalos de fogo. Era o exército do céu. E a pena inspirada atesta que, da mesma forma, anjos celestiais estavam ativamente guardando os obreiros da reforma. Mas, há relatos concretos dessa interferência angelical naquela época. Tem um episódio muito famoso que envolveu o Philippe Melanchthon e um amigo dele, o professor Simão Gruinaius. O que rolou com eles? O Gruinaius tinha confrontado um influente doutor católico sobre certos erros teológicos. Esse doutor ficou furioso, foi até o rei Fernando e conseguiu uma ordem de prisão e execução imediata contra o Gruinaius. Ixi! O Melanchthon estava com ele quando, subitamente, um ancião de fisionomia muito solene, que nenhum dos dois conhecia ou jamais tinha visto na vida, apareceu para eles. E ele avisou que oficiais estavam a caminho naquele exato minuto para prender o professor. Um alerta no último segundo. Foi por um triz. O Melanchthon não hesitou. Ele arrastou o amigo pelas ruas até as margens do rio Reno e o colocou num barco em direção à outra margem. E olha só, logo depois do Gruinaius escapar, os guardas invadiram a casa do Melanchthon e reviraram tudo procurando por ele. Nossa, não encontraram ninguém? Ninguém. O Melanchthon teve absoluta certeza de que Deus tinha enviado um de seus anjos para resgatar o amigo das garras da Inquisição Imperial. Incrível mesmo. Então o Lutero insistia incansavelmente que a única arma a ser empregada nessa guerra deveria ser a espada do Espírito. A sala de guerra da Reforma não era um castelo militar cheio de mapas, escudos e generais. Definitivamente não. O poder que abalou o mundo ali, ele emanou do quarto de oração. Durante os dias mais terríveis da Dieta de Augsburgo, a inspiração detalha que o Lutero dedicava pelo menos 3 horas diárias exclusivamente à oração. 3 horas diárias, num momento de crise aguda. E não era qualquer hora, não. Eram as melhores horas do dia, as mais claras, as mais favoráveis ao estudo. Ele derramava a alma dele argumentando com Deus como se falasse com um amigo íntimo, sabe? Lembrava a Deus que a causa não era humana, era divina, e que o próprio nome do Senhor estava em jogo ali. Tem aquela carta que ele mandou para o Melanchthon, né? O Melanchthon estava sendo corroído pela ansiedade lá em Augsburgo, e o Lutero deu uma repreendida nele. Sim, ele escreveu mais ou menos assim: odeio com ódio enorme esses extremos cuidados que vos consomem. Cristo vive, ele reina, que temor, pois, poderemos ter. É de uma fé absurda. Ele firmava os pés nas promessas invisíveis e não naquelas circunstâncias visíveis ao redor. É isso. As forças do império e as portas do inferno não puderam prevalecer, justamente porque a fundação daqueles homens estava lançada sobre a rocha, que é Cristo. Fazendo uma retrospectiva da grandeza do que a gente investigou hoje, para o pessoal que está acompanhando, a gente acompanhou homens superlúcidos que rejeitaram uma paz falsa porque eles entenderam que a verdade não aceita concessões territoriais. Vimos também a origem do protestantismo, pautada na supremacia da consciência sobre o Estado e da Bíblia sobre as tradições da Igreja. Assistimos a uma elite governante colocar seus títulos em risco por puro amor à cruz, transformando tribunais políticos em palcos imensos de pregação. E por fim, a gente entendeu que a mais eficiente blindagem contra as fúrias humanas, sempre esteve no quarto de oração. É um resumo perfeito.
E olha, esse quadro histórico não é apenas, sabe, um tributo bonito ao passado. A pena inspirada adverte que a intolerância e esses métodos de coerção contra a liberdade de consciência não desapareceram. Estão aí até hoje. Estão aí. Em meio a esse imenso afastamento moderno dos princípios bíblicos que a gente vê, o mesmo espírito que operou lá em Éspira e em Augsburgo procura reafirmar o seu poder hoje. Nossa única âncora de segurança, ela permanece intacta. É a inseparável adesão àquele princípio protestante original de a Bíblia e a Bíblia só. Chegando ao fim desse nosso mergulho profundo de hoje, me vem à mente uma analogia para fechar tudo isso que a gente discutiu. A liberdade de consciência, quando guiada pela palavra, ela é como um farol imenso construído sobre um rochedo no meio do oceano. É uma imagem forte. E o mar da tirania, das pressões sociais, das conveniências humanas, ele pode bater contra a base desse farol com ondas gigantescas. Mas no meio da tempestade, sempre vão surgir vozes prometendo acalmar o mar, garantindo que o vento vai parar de açoitar a torre, com uma única e exclusiva condição: que o faroleiro concorde em apagar a luz. E a matemática dessa concessão é fatal, né? Se a luz for apagada só para comprar essa sensação efêmera de paz, não é apenas o farol que mergulha na escuridão. Todos os navios que lutam no mar bravio lá fora buscando orientação vão naufragar nas pedras. Exatamente. Aqueles príncipes entenderam que a covardia de poucos condena milhares à cegueira. Esse é o verdadeiro custo de apagar a luz. Os príncipes de Espira escolheram manter a chama do farol acesa, suportando a fúria das ondas, mesmo que o mar ameaçasse engolir eles vivos. E, trazendo para hoje, a gente vive numa cultura que exige constantemente a nossa conformidade silenciosa para não ofender o erro. E isso deixa para cada um que está ouvindo agora uma pergunta bem provocativa. Diante dessas pressões modernas que exigem a nossa rendição, se a nossa paz e a nossa segurança hoje custarem o nosso silêncio diante da verdade, será que estamos realmente vivendo em paz ou estamos apenas assinando uma trégua silenciosa instantes antes da escuridão total?